Kulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Chuva Total. Hoje é terça-feira. E terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Que programa sensacional, que programa maravilhoso. Aprender o hebraico bíblico lendo textos bíblicos. E na quinta temporada vocês escolheram o livro de Iov, Sefer Iov, também conhecido como o livro de Jó. Um livro intrigante que muitas pessoas não conseguem sequer entender, compreender o motivo de tal sofrimento, por que Jó sofreu tanto. E ao longo das nossas leituras, para você aprender a língua santa, nós temos trazido para vocês algumas explicações. E se você vem acompanhando desde o princípio da quinta temporada, eu tenho certeza que ao final você vai ter uma conclusão bem robusta. Você vai ter exatamente em sua mente, formulada por sua própria mente, o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. Então, sem demora, vamos estudar mais um capítulo deste fantástico livro. Na verdade, nós vamos estudar alguns versos. Rak Pasukim. Apenas alguns versos, alguns versículos. Então, abra o seu coração e vamos lá para a nossa aula de hoje, capítulo 19, Iov, a incrível jornada. Vamos ver textos do capítulo 19. O capítulo 19, como vem seguindo o enredo do livro, quando um amigo de Iov fala, ele vai rebater esse amigo. Então, Bildad, ele falou, e agora Iov vai rebater. Aí depois outro amigo vai falar, Iov novamente vai rebater. E assim vai todo o livro até chegar no seu final. Até chegar no fim. Então vamos lá. Capítulo 19. Capítulo 19, vamos lá. Diz o texto bíblico, capítulo 19, verso 1. Va'yan Iov vayomar. E respondeu Iov, e respondeu Jó, e disse. Então, Iov agora vai responder ao seu amigo, que foi para consolá-lo, mas na verdade a única coisa que esses três fizeram foi criticá-lo, julgá-lo e condená-lo. Não houve nenhum tipo de conforto, de consolo. Foram para fazer uma coisa e fizeram o contrário. Ao invés de trazerem consolo, conforto, trouxeram julgamento, condenação. Tá? Foi isso exatamente que aconteceu. Verso 2. Verso 2. Ad aná. Ad. Até aná. Eu rogo. Até quando eu rogo? Iov diz para eles. Ad aná. Até quando? Togium, ou seja, machucará, magoará. Vem do verbo iagá, que quer dizer afligir, magoar, causar mágoa, sofrimento, desgosto. Iagá. Ad aná togium. Até quando magoará? Até quando causarão sofrimento, causarão desgosto? Aí vem a palavra nefesh. Nefesh é alma. Alma. Nefesh, alma. Nafshi, que nafshi, minha alma. Nefesh sheli, minha alma. Normalmente na escritura não se usa o sheli. É algo mais do Ivrit Hayom, do hebraico moderno. Então, você pode falar Nefesh Sheli, minha alma, mas você pode falar de vez Nafshi, minha alma, é a mesma coisa. Ben Sheli, meu filho. Beni,
Meu filho, alô? Não precisa falar o Sheli, é só colocar o Yud no final da palavra. E aí você vai dar posse, como minha ou como meu. Nafshi, até quando magoará, até quando causará sofrimento a minha alma? Hein? Alô? Eles foram para fazer o que mesmo? Eu repito isso porque isso é importante. O que é que essas 3 pestes foram fazer? Consolar o homem que estava lá, coitado, com os 10 filhos morreu, todo o seu negócio foi destruído, os seus animais morreram, os ladrões levaram o que sobreviveu das intempéries que aconteceram, de ventos, ventanias, só tragédia para ele. E além disso tudo, ele está doente, acabado, com a pele toda cheia de furúnculos. E vem 3 amigos dele para consolá-lo. Mas em nenhum momento fizeram isso. E ouve está dizendo: até quando vocês irão causar sofrimento? Até quando vocês vão magoar? Até quando vocês vão esmagar? Até quando vocês vão afligir? Nafshi, a minha alma. Aí vem o tedak unani, Não fiquem com medo dessa palavra que é gigante, porque o hebraico bíblico, o hebraico moderno também, ele junta várias partes, preposições, sufixos, artigo definido, tudo isso ele junta na própria palavra, porque a palavra em si é pequena, a palavra é daká, é só isso aqui a palavra, ó, daká. O que é daká? Daká é semelhante a IH, causar desgosto, sofrimento. Daká é a mesma coisa, esmagar, despedaçar, quebrantar. Até quando eu rogo, ele está rogando, pedindo, clamando a eles pararem com isso. Vocês vão magoar a minha alma e me esmagar, o tedak, o nani, e me esmagar, bimilim, nas suas palavras, das palavras. Observe, gente, que o maior sofrimento de Jó não foi tudo o que ele passou até agora. O maior sofrimento dele é o que o livro se ocupa na 95% 97% do valor, sei lá, de 90% em diante do livro, são os 3 diabinhos, esses 3 demônios, que em vez de estar, se não confortando, pelo menos calados, sem falar nada. Pronto, acabou. É melhor não falar nada, porque as palavras machucam muito. Não existe nada que machuque mais o ser humano do que as palavras. A língua é que mais mata. Porque a língua, ela mata a alma, o coração, a mente. A língua, ela penetra além da carne, além da pele, além do osso. Ela vai para a alma. Ele está falando da alma dele. Minha alma. Até quando vocês vão magoar minha alma e me esmagar, né, com as palavras? O problema são as palavras. Eser, a mim. Essa é a 10ª. Eser, 10. Vamos lembrar?
hebraico bíblico, módulo 2. Módulo 2. O que é que o módulo 2 diz sobre os números? Mispar, número. Alô? Achat, shtaim, shalosh, arba, chamesh, shesh, sheva, shmone, tesha, eser. Achat, 1. Shtaim, 2. Shalosh, 3. Arba, 4. Chamesh, 5. Shesh, 6. Sheva, 7. Shmone, 8. Tesha, 9. Eser, 10. Ze eser para mim. Essa é a 10ª vez. Tahli muni. Que me insultas. Tahli muni. Halam. Insultar, humilhar, desonrar, envergonhar. Essa é a 10ª vez que me insultas, que me envergonhas, que me humilhas. Lotevoshu, vocês não têm vergonha? Não tem não. Não tem vergonha na cara. Que um ser humano, seja ele quem for, que insulta o outro em público, ele não tem vergonha na cara. Nenhum ser humano merece isso, gente. Ser insultado em público. Não façam isso, nunca. Se fizeram, não façam mais. O insulto, ele não resolve nada. Ele só cria briga, rancor, e ele dá àquele que está errado razão. Você insultar alguém em público, mesmo que aquela pessoa tenha feito coisa errada, você está dando razão a ele. Entendeu? Não façam isso. Não façam isso. Baruch Hashem. Não façam isso não. Baruch Hashem. Você quer repreender alguém? Chama a pessoa no canto e fale com ela. De forma sigilosa, sem chamar a atenção. É uma coisa deselegante. É deselegante, é feio, machuca. Machuca a alma de quem é insultado e machuca a alma daquele que insulta. Não faça isso. Nós temos que ter bochu, vergonha. Vergonha dessas coisas. Temos que ser pessoas educadas, centradas, com inteligência emocional, com sabedoria. E não dar razão a quem está errado. Quem está errado é o quê? Gritaria, show. Né? Ele pergunta, Lotevoshu, vocês não têm vergonha? Não se envergonham? Taqueruli. Essa palavra aqui, ela é bem interessante. Quer dizer, agir de forma errônea. Agir de forma errônea. Fazer algo errado. Vocês não têm vergonha de agir erroneamente contra mim? Verso 4. Tem gente que não tem não. Não tem vergonha não. Ve'af amnam, e ainda que verdadeiramente, já vimos essa expressão, e ainda que verdadeiramente, e ainda que seja verdade, na verdade e ainda que seja verdade, ou seja, tudo o que vocês acusam que eu fiz, porque Jó nunca confessou que fez nada errado, até porque ele não fez nada errado.
só recebeu acusação o tempo inteiro. Aí ele diz, ainda que eu tivesse errado, ainda que eu tenha cometido erro, ainda que seja verdade, sagiti, que eu tenha errado, e ti comigo, talim, habitará. Dessa palavra, gente, que vem a palavra malon, que significa até os dias de hoje, hotel, pousada, habitação, hospedagem, hospedaria. Ve'af amnam sagiti iti talim meshugati. Alô? Ainda que verdadeiramente, ainda que seja verdade que eu tenha errado, comigo morará, habitará, repousará. Mesugati, o meu erro. Então quem vai pagar o erro sou eu. O erro, quem vai pagar se eu cometi alguma coisa errada sou eu. Mas não, isso não dá direito a ninguém chegar para me insultar, para me condenar, julgar. Olha, repito, os três amigos, alô amigos, foram para... Como? Confortá-lo, consolá-lo. Agora vamos avançar para o 23, e traz um discurso muito bonito, muito emocionante também, né? Muito bonito, muito emocionante. E aí o verso 23, ele diz assim o texto. Olha só. Mi iten, quem me dera... Essa parte é lindíssima, gente. Quem me dera, diz Iov, epo. Quem me dera que veikativum, a palavra katav significa escrever. Quem me dera que fossem escritos milai as minhas palavras. E foram Iov. Ele não sabia. As suas palavras foram escritas. Eu estou lendo agora. Quantos milênios depois? Iov sabia que a história dele viraria um livro? Claro que não. Jó sabia que o que ele estava passando iria virar um livro? Não. Claro que não. Assim também você, no seu dia a dia, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, você não sabe, mas tudo está sendo escrito em um livro. Sabia? Ou não sabia? Alô? É verdade. Tudo que se passa na nossa vida, todas as escolhas que fazemos, tudo que fazemos de bem e de ruim, de bom e de ruim, bem e mal, quando falamos a verdade, quando mentimos, quando acolhemos alguém ou quando damos as costas, quando perdoamos ou quando guardamos o rancor, quando amamos ou quando odiamos. Tudo isso é escrito, gravado, selado num livro. É o livro da nossa existência. A Escritura Sagrada nos diz que um dia do grande juízo, que os mortos se levantarem, ou seja, ressuscitarem, está escrito que os livros serão patuar abertos. E neles estarão todas as nossas obras, todas as nossas práticas, toda a nossa história.
Então, você pode ter certeza disso. Apesar de você não perceber, toda escolha que você faz é registrado no livro. Então, pense bem antes de fazer o mal para alguém. Pense bem antes de mentir. Eu odeio mentira. Alô? Pense bem antes de enganar, de insultar alguém, tá? Não façam isso. Não condene ninguém, não julgue ninguém. Você não é juiz. Juiz só existe um. Adonai, bendito seja o Eterno, Rei de todo o universo, Criador de tudo, o Todo-Poderoso. Mi iten, quem me dera, Basefer, ve iu haku, quem me dera, gravar, talhar. Quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera que em um livro elas fossem gravadas, talhadas. Be'et, et em hebraico é caneta, até os dias de hoje, caneta. Be'et barzel, na caneta de ferro, barzel, ferro. Olha essa palavra barzel, que palavra bonita. Porque é dessa palavra que vem o nome do nosso país, Brasil, Barzel. Por que o país veio por causa dessa palavra? Porque vocês sabem muito bem que os portugueses que chegaram aqui no Brasil, eles eram todos descendentes de judeus. A cada 4 pessoas que não eram índios ou nativos, né? Índio é uma palavra muito... Eu tenho muita repulsa dessa palavra, né? Índio é quem vive na Índia. Alô, isso aqui não é Índia? Mas tem costume até hoje. Quem é que vai mudar isso? De chamar os povos nativos de indígenas. Não tem nada a ver com índios. Índio é da Índia. Oh, burrice terrível do povo. Tá difícil mudar, porque até os próprios... Eu acho que até os próprios nativos se consideram índios. Não sei, eu acho que sim. Mas isso não entra na minha cabeça. Índio é quem nasce na Índia. Porque foram o que muita gente pensou, né? Que ia para Índia, né? Assim, chamaram de índio, tudo índio. Não. Bom, quando os portugueses chegaram aqui, a cada 4 pessoas, 3 eram descendentes de judeus, escapando e fugindo da Inquisição espanhola, que depois chegou em Portugal. A Inquisição. Então, todo judeu, ele fala a língua do lugar onde ele vive, mas ele nunca deixa o ivrit, o hebraico, de lado. Nunca, jamais. O hebraico faz parte da nossa vida, faz parte do nosso vocabulário, faz parte do nosso dia a dia. Eu mesmo falo hebraico todo o tempo, todo dia, todo momento. Eu não deixo o hebraico nunca, nunca, jamais. Todos os dias eu falo alguma palavra em hebraico, uma frase em hebraico. Não, a gente não deixa de falar. Por quê? Porque é a língua hebraica que nos conecta com o nosso povo. Be'et barzel. Então, os portugueses chamaram a madeira de barzel. Ou seja, barzel, ferro. É por isso que chamaram pau barzel, ou pau-brasil, como ouviram muitos. Por que pau-brasil? Porque pau-ferro. Primeiro que a madeira é vermelha, como um ferro, né? Quando está enferrujado, é vermelho, o ferrugem. Segundo que é muito dura. O pau-brasil é muito duro. Ficou pau-brasil, Brasil. É exatamente a escrita, exatamente assim, você só tem um iude aqui que o hebraico moderno colocou. Fica Brasil. Assim mesmo. Assim que é o nome do nosso país na língua hebraica, ó. Que tem o Zain, aí vem o Yud aqui e o Lamed. Bom, vamos lá. Só curiosidade, né? Um pouco de história. Be'et barzel, e na caneta de ferro, ve ofaret, ou feret,
na caneta de ferro e chumbo. La ad batsur, para sempre, na rocha, e Ehatsivum, serem talhadas. As palavras dele, escritas e gravadas em um livro, e também na rocha, porque na rocha, no livro, ele vai envelhecer, as traças vão comer, né? Porque a maioria dos livros eram feitos com peles de animais ou com papiros e aquilo vai estragando. Agora em rocha eu quero ver talhar em rocha e a traça comer. Come traça, come a rocha fica. As pedras são exatamente memoriais. Então Iov está dizendo que as palavras dele não podem jamais serem apagadas. A vergonha que ele está passando, a injustiça, que para ele, e de fato é, uma injustiça, tudo que ele está passando. Mas a pior injustiça não é o que ele já passou. A pior injustiça é os seus 3 amigos que vieram de longe para consolá-lo. Todos os 3 abrem a boca para esmagá-lo, afligi-lo, condená-lo, julgá-lo. Vem o verso 25, diz o seguinte: Va'ani, é muito bonito esse verso. Iov diz: Va'ani, e eu, Yadati, Yadá significa conhecer, Yadati, e eu conheço, e eu sei, Goali, bom, Gaal em hebraico significa remidor. Remidor. O que é um remidor? Remidor é aquele que vai remir a sua dívida, pagar a sua dívida, vai tirá-lo de uma situação difícil. Por exemplo, uma mulher, quando ela perde o seu marido morre e ela não deixa filhos, no mundo antigo, o que é que ela estava? Desamparada, uma viúva desamparada, porque uma viúva que não deixou filhos para herdar a propriedade do marido. E a mulher, nos tempos antigos, não podia herdar a propriedade, somente o homem. Era assim. Não estou dizendo que é certo que é errado, é porque era assim o Código Civil da época. Quem herdava era o homem. A sociedade era patriarcal. Então quem herdava eram os homens. As mulheres não herdavam. Então uma mulher que perdeu o marido e não deixou filhos, ela estava, coitada, numa situação muito difícil. E ela ia depender da ajuda dos outros. Porém, ela poderia requerer um goal, um remidor. Ou seja, um parente próximo do marido dela que viesse a ela para produzir nela um filho e assim a remir, ou seja, assim tirar a vergonha dela. E aquele filho iria herdar a propriedade do parente próximo que morreu, não é? Não quer dizer que ela se casaria com aquele homem, apenas ela teria um filho com ele para que o nome do marido dela morto não sumisse de Israel, não fosse extinto por não ter deixado filhos. Entenderam? Eu estou dando só um exemplo de Gaal, de remidor. Algumas traduções vão colocar redentor. Eu não gosto muito dessa palavra, porque essa palavra é uma palavra com conotações religiosas. E não é o caso de Iov aqui. Iov, ele não está tratando aqui de redentor e vocês fazerem outras conexões, não. Não. Baruch Hashem. Iov, ele está se colocando, Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno por essa água. Iov está se colocando como alguém, como fosse uma mulher que perdeu o marido
Ele está se colocando nessa situação. Uma mulher que perdeu o marido e não deixou filhos. Ou que tinha filhos e os filhos todos morreram também. E ela era viúva, ele era como fosse... É como se ele fosse uma viúva. E que não tinha filhos para herdar a propriedade. Estava em vergonha total. Em desgraça total. Então ele usa essa expressão do Gaal, ou seja, remidor. Ele diz, eu conheço que o meu remidor Rai está vivo. Ele está dizendo que ele confia num remidor. Mas quem é esse remidor que ele está falando? Vamos descobrir, né? Porque ele está falando de uma forma muito bonita, metafórica. Vê Aharon e no final Al-Afar sobre o pó da terra, o pó onde ele estava acabado, arrasado, humilhado. Ele não jogou pó sobre si. A vergonha, o pó significa o luto, a vergonha. E sobre o pó, Iacum se levantará. Quem vai se levantar? O remidor dele, para remir a situação que ele se encontra de vergonha e penúria absoluta. Quem é esse remidor? O verso 26 fecha com chave de ouro. E diz o remidor, quem é o remidor dele? Ve'achar, e depois Ori, e depois de minha pele, Or, em hebraico, com Ain, é pele, ou couro. Or, com Aleph, é luz. Palavras diferentes com o mesmo som. Or com Aleph, luz. Or com Ain, couro, ou pele. Quando trata-se de animais, é couro. Quando trata-se de um ser humano, é óbvio, pele, né? E ovo não é diferente nem de mim nem de você, o ser humano. O ser humano é o mesmo. Ve'achar ori nikfu zot. E depois da minha carne ter sido nikfu, cortada, ou consumida, toda cortada, dilacerada, consumida. O mi bessari, e desde a minha carne, depois da pele vem a carne, bassar em hebraico. Agora lembrando que bassar, que é carne, é a mesma palavra de bessor, que significa notícias. Notícias. Bessorá, boas notícias, né? Notícias novas, news. Bessorá é o feminino de bessor. É a mesma coisa, carne e boas novas é a mesma palavra. O mi bessari, e desde a minha carne, a pele já foi, agora está só em carne viva. O que é que ele? Qual é a esperança dele? Olha que coisa bonita essa palavra. Erezé Eloá. Essa palavra aqui, razá. Ah, que palavra bonita, que palavra linda, né? Razá. Que palavra é essa? Revelação. Revelar. Dessa palavra vem o nome do livro Risayon. Revelação, também conhecido como Apocalipse. Esse Aleph aqui denota futuro. Tá? Então, olha aqui. Desde a minha carne se revelará. Irá descortinar, revelar Eloá, o Eterno. Ele é o Redentor de Iov. É para ele que Iov está clamando. Iov clama como uma mulher viúva clama para que o seu remidor venha trazer a remissão para ela e ela saia daquele estado de vergonha e sofrimento. Assim, Iov, ele aponta para os três que estão escutando o seu remidor. E o seu remidor é exatamente o Eterno. Em contradição ao que os três estão acusando ele de ter abandonado o Eterno, de ter abandonado o seu caminho.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso, o Momento do Hebraico. Você vai aprendendo palavras novas e você também vai aprendendo o texto bíblico. E, como extra, o Eterno ainda fala com o teu coração. Um beijo para todos vocês. Que o Eterno abençoe você, a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Nós estamos nos aproximando do próximo mês, o mês de outubro, onde desde o início do mês nós teremos festividades, as festividades do 7º mês. Então se prepare, logo logo os avisos irão soar no canal, tá? Os professores vão começar a avisar, mas não se preocupe que antes de cada festa nós teremos estudos, logo logo teremos estudos sobre a primeira festa do 7º mês, depois do Yom HaKippurim e depois Sukkot. Tá bom? Shalom Lekulam, shalom para todos. Um beijo no seu coração. Até o próximo Momento do Hebraico. Shalom, Laila Tov. Shalom, boa noite para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye bye.